Olá, tudo bem? Meu nome é Jader da Silva e eu estou ministrando algumas aulas de artesanato com papel. Na aula de hoje nós vamos fazer uma letra em quilling. Aqui tem algumas das possibilidades, né? Utilizar tirinhas mais retas, outras enroladas, uns arabescos. Então a gente vai testar várias dessas técnicas, né? E aí você pode utilizar a que mais gostar, ou então uma mescla de todas elas, como foi nesse caso. Para ser um pouquinho mais fácil, a gente vai fazer a letra I. Mas, se você achar mais fácil ou quiser, pode tentar com a letra inicial do seu nome, tentar uma outra letra. Aí é mais fácil porque ela tem menos, assim, menos lados e aí o preenchimento também é menor, tá bom? Então você pode tanto imprimir uma letra da internet ou fazer à mão mesmo com lápis, um esboço. Eu vou fazer um aqui rapidinho e mostro como que ficou. E ficou assim, eu fiz bem à mão livre mesmo, sem medir, mas se quiser você pode usar uma régua, fica até mais fácil. Mas com as fitinhas também eu vou acertando os ângulos que não tiver muito certo. Então eu fiz um I com uns detalhezinhos maiores, né, para poder distinguir, não ficar apenas um retângulo. Mas aí você pode fazer um M, um O, um G, a letra que você quiser, tá bom? Vou só dar um exemplo mesmo, que é a letra I. E agora a gente vai fazer o quê? Vai começar a colagem. Então você pode utilizar uma tirinha branca, azul. Eu vou utilizar uma colorida, como foi o caso aqui da letra B, que eu fiz com a tirinha amarela em volta. Mas você também pode utilizar um branco e fazer o restante tudo colorido, ou tudo de uma cor só, no caso tudo branco, tudo preto, tudo azul. Fique livre, tá? Então vamos começar agora a colagem em volta. Eu peguei aqui uma tirinha amarela, que é uma tirinha que vai dar um contraste legal no vídeo, né? E aí, normalmente você tem a tirinha, né? Se você já viu os vídeos anteriores, sabe como cortar. Se não viu, é só dar uma pesquisada aqui no canal. Mas, normalmente, ou quando você compra ou corta, a tirinha fica assim, né? Com as fibras mais firmes, um pouquinho mais reta, algumas um pouquinho mais arredondada. Então, pra gente quebrar bem a fibra, a gente pode fazer isso aqui, ó. Dá uma puxada assim, então ela fica mais arredondada, então ela fica mais maleável para trabalhar do que se a gente deixasse ela totalmente dura. Então a gente mede aqui, ó, sempre o primeiro lado a gente vai começar com uma ponta, de qualquer lado, mas sempre começando na ponta. Eu vou medir mais ou menos no tamanho e já vou dobrar para eu saber. E se eu quiser que ela volte a ficar firme, né, eu posso fazer pro lado oposto e ela fica retinha, mas mais maleável do que antes. Então, a primeira colagem, a gente vai fazer o quê? Vai passar cola bem aqui, ó, na pontinha da tirinha, bem pouquinho mesmo. Se você tiver dificuldade com a cola, você pode colocar num papel e utilizar um palitinho para ir passando aos poucos. Como o meu bico aplicador é bem fino, eu não preciso do palitinho. E a gente vai colar aqui essa partezinha que a gente colocou a cola. Nós vamos deixar secar. Opa, deixa eu só virar aqui. Nós vamos deixar secar aqui. E aí, quando tiver secado a pontinha, a gente continua o restante. Eu vou segurar aqui um pouquinho e já volto. E agora que essa ponta já está um pouquinho mais seca, a gente vai passar um pouquinho de cola. Vou ter que limpar a minha, que ela assim um pouquinho mais. Em toda essa linha aqui. E vou colando aos poucos, tá? Então vamos lá, a gente vai passar cola na linha. Pode colocar pequenos pinguinhos mesmo. A gente vai colar. E a gente vai segurar. E deixar secar um pouquinho. E aí a gente vai fazendo isso em toda a volta dela, tá bom? Um detalhe é que quando chegar nessas quilinhas aqui, a gente pode usar uma pinça tanto para segurar, como também para marcar e fazer essas dobras quando tiver na letra de vocês, tá? Então é bom sempre ter uma pinça por perto. Então bora continuar o restante. Quando chegar no finalzinho assim, a gente pode pegar e colar e
cortar devagarzinho aqui. E aí ajeitando, utilizando tanto a pinça como o palitinho para ficar mais reto. E agora a gente vai começar a fazer o preenchimento. Então vou começar com uma tirinha amarela. Vou pegar mais ou menos, deixar ela com um tamanho de uns 20 centímetros e vou cortar. E vamos enrolar. Nós vamos enrolar e fazer, nesse caso aqui, uma das figuras, né, que a gente já está acostumado, que é a folha. Então a gente vai fazer 3 figuras folhas. A gente enrolou, né, como de costume, soltou um pouquinho a fitinha, passa um pouquinho de cola e aperta. Caso você ainda não tenha visto essas figuras ou não conheça, existe um vídeo aqui no canal que mostra como fazer todas. E como eu estou seguindo meio que uma lógica de aprendizagem, então eu não estou repetindo passo a passo das coisas que a gente já aprendeu. Então é só dar uma olhada nos vídeos anteriores que você consegue acompanhar. Então a gente vai fazer 3 imagens iguais a essa. Eu fiz já as três folhas, né? Desculpa, as 3 gotas. E o que eu quis fazer também? Para ficar mais fácil de visualizar, eu fiz uma cor diferente e também aproveitei o restante, né, da tirinha laranja que tinha sobrado. Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer uma peça central, algo no centro. Nessa daqui eu quis fazer só nessa parte, toda essa parte central, né? E aqui eu fui deixando umas formas mais, vamos dizer assim, menos detalhada, né? Como essa daqui é um I, né? E é bem menor a parte de preenchimento, então eu quis deixar o detalhe só em um ponto focal, mas pode deixar num lado, igual B. Então a gente vai deixar aqui, e daqui a gente faz outras figuras menos trabalhadas para ter um ponto central da letra com detalhe mais delicado, e os outros pontos um detalhe mais espaçado. Vou até tirar isso aqui de lado. Vou aproveitar e fazer como se fosse uma folhagem, né? Eu vou fazer as folhagens como se fosse uma flor no centro e vou fazer as folhagens no lateral. Utilizando a mesma técnica daquela imagem que eu mostrei anterior, né? Que é a letra B, a gente tem o arabesco, que a gente já viu em alguma aula passada, mas eu vou ensinar de novo. E temos esse daqui, que é um rolinho aberto, só que ele tem uma pontinha. Então a gente vai ensinar a fazer essas duas formas e vou mostrar como aplicar na imagem final. Então, para fazer o rolinho, não tem o tamanho certo de tirinha, você pode usar o que tiver. Esse aqui deve ter uns 7 centímetros. Então, o rolinho aberto é bem parecido com o rolinho convencional que a gente faz e deixa aberto. A diferença é que a gente não enrola até o final. A gente deixa uma pontinha para ele ter aquele cabinho. Então, a gente coloca na ferramenta, enrola, deixa 1 a 2 centímetros aqui sobrando e deixa ele abrir. Alguns abrem mais, outros menos. E fica assim. Se você for mais para baixo, ele fica maior. Se for menos, sobe um cabinho maior, mas aí a bolinha fica menor. E a gente vai utilizando assim. E o arabesco, que é esse, a gente utiliza uma tirinha, pode ser o mesmo tamanho. A gente vai colocar a tirinha na ferramenta, enrolar dando umas 2 voltas, pula mais ou menos 1 centímetro, aqui, enrola, pode ser para o outro lado, para o mesmo lado, depende do efeito que quiser, até chegar na outra, bolinha, e repete o passo a passo. Ó. Coloca a ferramenta aqui, vai enrolando até chegar na outra, e quando chegar no final da tirinha você pode pegar a ponta mesmo. Enrola, e esse é o efeito que fica. Cada uma vai ser único, né? Porque pode ser mais enroladinho, menos. Então o efeito vai ser bem bacana. E a gente vai colar. Vou colar a bolinha do lado oposto, né? A peça que a gente fez. E deixar o cabinho atravessando. Que aí você pode fazer os encontros. Deixa eu mostrar aqui. Passa também no cabinho. E aí você pode tirar uma torcidinha. Fazer esses encontros. Deixar um do lado e o outro. Poderia inverter, colocar
a bolinha também desse lado e deixar essa setinha para o outro. E a gente pode aproveitar os arabescos. A gente pode até passar cola aqui mesmo, ó. E como eles são maleáveis, a gente consegue encaixar em qualquer parte. Então a gente pode empurrando até encaixar. E essas retas aqui, elas dão os espaços pra gente. Elas fazem com que a forma, como é que eu posso dizer? Elas criam uma limitação pra gente conseguir realmente apertar o arabesco e ele ficar bem juntinho um do outro, as bolinhas que a gente faz. Ficaria assim, ó. Focar aqui. Assim, ó. E a gente vai espalhando dessa forma em toda a peça. Eu vou fazer aqui com arabesco essas bolinhas, embaixo eu vou fazer aqueles tracejados para mostrar como que faz também, tendo uma outra opção. Tá? Eu vou só terminar aqui em cima, vou usar a mesma técnica e as mesmas peças e já volto para mostrar a parte de baixo. E aqui a gente já tem a imagem com a parte de cima pronta e eu vou mostrar como fazer agora as retinhas. Essa é bem facinho, é só você medir a distância que você quer. No caso eu vou começar aqui pela parte de cima e cortar mesmo. Passar cola na onde a imagem vai, a fitinha vai ficar e encaixar. E aí repetindo, sempre tentando deixar o máximo possível de espaçamento, medindo, qualquer coisa pode utilizar uma pinça para te ajudar. E aí eu vou repetindo aqui, tá bom? Eu voltei aqui, eu fiz apenas alguns, fiz algumas verdes, algumas laranjas e também coloquei um arabesco no finalzinho aqui. Porque isso aqui dá muito mais trabalho fazer com essas retinhas, porque elas vão se fechando, demora mais. Tem que fazer uma, de esperar secar, depois fazer a outra. Então ela demora bem mais fazer essa do que os arabescos que são esses, e essas formas que são a gota, né? Mas vai a critério. Pode usar essas formas, pode usar outras que a gente já fez, que tem o quadrado, o triângulo, tem o S. Então a gente pode usar todas aquelas outras formas que a gente já viu para preencher. Aqui eu trouxe só o arabesco e essa forma arredondada para poder ter uma coisa a mais. E vou ensinar a última forma pra gente também colocar, que é essa bem facinho aqui, ó. Que é essa, como se fosse várias gotas, né? Só que ela não é preenchida, ela é vazada. Então deixei esse espacinho final pra gente colocar aqui. Vou pegar uma cor que acho que não vai combinar, mas eu vou colocar um marrom só pra gente poder ver a diferença, pra não misturar muito com as cores que estão aqui, tá bom? Só um instante. E aqui tá o marrom. Esse a gente vai fazer à mão mesmo. Então a gente vai fazer como se fosse uma gota. A gente dobra mais uma um pouquinho maior. Aí vem e a terceira maior ainda. Sabe, são pouca diferença na altura, tá? Deixa eu deixar aqui o fundo branco para ajudar a ver. E agora a gente vem repetindo, fazendo, né, mais uma nessa altura e mais uma na menor. Então vai ser uma gota com 5 pontinhos. O detalhe é que tem que segurar bem, porque senão ela desmancha. Porque não tá colado, né? E a gente vem aqui e corta a pontinha. Se ficar desigual aqui embaixo, tudo bem. A gente acerta ali. E a gente passa cola aqui. E aí já leva ela assim e segura até colar. E a gente vai ajeitando. Vou focar um pouquinho aqui e passar cola. E a gente vem ajeitando. Se ela ficar mais tortinha para entrar no espaço, tudo bem. Ela acabou ficando como a gota estava maiorzinha do que o espaço, ela ficou mais retinha aqui. Mas tudo bem. Aí tem a opção de deixar assim. Ou a gente vir colocando arabesco, retinhas. Eu vou preencher para ficar mais acabadinho. Então eu vou colocar só umas 2 bolinhas mesmo. A bolinha aberta, só que vai ser tão pequena que vai parecer que tá fechada. Como já tem cola lá, eu vou só encaixar. Mas poderia deixar
Se ela ficar certinho, ou se você fizer essa forma antes de fechar, né, e tiver mais espaço, e deixar ela abertinha, ela fica um efeito melhor e aí não precisa fazer esse preenchimento que eu tô fazendo aqui. Só tô fazendo mesmo porque eu achei que ficou muito vazado e não ficou na forma que a gente esperava, né? Eu vou pegar outro pra mostrar qual que era a ideia. Mas aí, ela ficou assim, ó. Nesse caso ficou só mais preenchidinho. Mas a ideia é deixar assim, ó. Que aqui tem duas junto, fica meio difícil ver. Mas aqui, ó, aqui só tem três, ó. 1, 2, 3 de um lado. E 3 desse lado aqui, ó. Você pode também colocar por dentro uma outra cor, tá? Mas como a nossa ficou meio amassadinho para preencher todo esse espaço, eu coloquei mais umas bolinhas centrais. Mas ficou um efeito bem bacana. Aí dá pra gente ver onde é arabesco, onde tem as figuras definidas, onde é retinho. Aqui eu coloquei uma figura meio de folha e mais um arabesco. E foi essa a nossa arte de hoje. Ela dá para ser usada para vários preenchimentos. Pode fazer um coração e preencher, não precisa ser necessariamente uma letra, o que você quiser fazer. E aí preenche utilizando uma dessas técnicas ou até todas. O ideal é normalmente focar em duas e fazendo assim, né? Fazendo umas imagens centrais e utilizando tipo um arabesco para poder preencher o todo, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.